Bom dia. 2 Reis, capítulo 19, versículo 14. Livro de 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a. E imediatamente subiu ao templo da casa de Deus, onde estendeu-se diante da presença do Senhor. Em seguida declarou perante Deus, o Senhor, a seguinte oração: Ó Deus, eterno Deus de Israel, que estás assentado em seu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus, o Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou pública, a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras, e lançado os seus deuses no fogo, porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Deus, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Quando Ezequias recebeu a carta de ameaça do rei da Síria, através de Rabsaque, o desespero dele foi falar com Deus. Ele não procurou auxílio em outro lugar, mas no Senhor. Foi falar com o Senhor. Apesar de saber que não tinha força militar para combater com a Síria, ele foi falar com o Senhor. Ele foi buscar aquele que tem o maior dos exércitos. O rei da Síria estava desafiando, disse que ia destruir, assim como tinha destruído várias outras nações, tinha destruído os deuses das outras nações, apesar que não eram deuses, era a imagem, como ele disse aqui Ezequias disse nessa oração a Deus, eram simplesmente imagens feitas pela mão dos homens. Por tal motivo, as outras nações foram devastadas. Mas só que a arrogância, né, do rei da Síria subiu e pensou que ia também derrotar Judá. Ezequias se apresentou ao Senhor. Mas nós já vimos que Deus tinha prometido que nenhuma flecha seria tirada contra Judá. Deus já tinha dado a palavra dele. Então, tem que descansar no Senhor. Nós temos que aprender também, quando o inimigo se levanta contra nós, não importa qual é a natureza deste inimigo, se é físico, se é espiritual. É um problema sério na saúde, é um problema sério na família, há um problema ali ou acolá. Nós devemos apresentar ao Senhor, falar com o Senhor, saber que em Jesus nós temos o maior dos advogados, dos advogados. Saber que em Jesus nós temos o médico dos médicos. Saber que em Jesus nós temos o maior dos estrategistas. Nós temos tudo em Jesus. Mas é uma dívida, não tem como dinheiro, não importa. A palavra de Deus nos fala. O Senhor que é o dono do rei, do ouro e da prata, dono de tudo. E a palavra do Senhor nos promete, nos garante o maná dele. Então não importa a situação, ela parece que é insolúvel. Parece que nós não temos condições de vencê-la. Parece que vamos ser derrotados. Não adianta desesperarmos. Vamos buscar o Senhor. Vamos falar com o Senhor.
que a resposta vem dele. Mas temos que aprender. Ezequias tinha essa tranquilidade porque nós vimos que ele procurou andar de acordo com a palavra de Deus. Ele procurou viver segundo os preceitos do Senhor. Por tal motivo, não adianta nós também querermos orar, clamar ao Senhor, se nós estivermos com as mãos sujas. Se nós estivermos agindo contrário à palavra de Deus. Porque se for assim, nossas orações não serão atendidas. O Senhor não nos socorrerá. Israel, por inúmeras vezes, na hora do aperto, clamava o Senhor, mas o Senhor não ouvia. O Senhor não respondia. Por quê? Porque eles estavam andando totalmente contrário à palavra de Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou declarar a Ezequias: assim diz Deus, o Senhor Deus de Israel, ouvi a súplica que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Eis, portanto, a palavra que o Senhor declara contra ele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem insultaste, blasfemaste, contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém, contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros ofendeste o Senhor, quando propagaste. Com a multidão dos meus carros de guerra conquistei o alto dos montes no interior do Líbano. Derrubei pinheiros e cheguei na sua pousada mais remota, na floresta mais densa. Eu cavei, eu bebi água de terras estrangeiras e com a planta dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito determinei tudo isso e desde antes da antiguidade planejei o que agora faço acontecer? Porém, aprove-me agora o executar para que fosse tu que reduzisse a cidade fortificada a monte de escombro e ruínas desertas. Por isso, os habitantes dessa cidade não tiveram qualquer poder, ficaram aterrorizados, envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, como a relva verde e como o capim dos telhados que se queima antes mesmo de amadurecer. Contudo, conheço bem o teu assentar, o teu sair, o teu entrar, bem como observo o teu furor contra mim. Por causa da tua ira maldosa contra a minha pessoa, e porque a tua insolência subiu aos meus ouvidos, porei meu anzol no teu nariz e o meu cabresto na tua boca, e te obrigarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E este será o sinal que darei a ti, Ezequias. Neste ano comereis do que crescer espontaneamente do solo. No ano seguinte é o que brotar disso. Mas no terceiro ano semeai e colhei, plante vinhas e comei dos seus frutos. Pois o que escapou e sobrou da casa de Judá lançará raiz para baixo e dará fruto para cima. Porquanto de Jerusalém sobreviverá um resto, e do monte Sião haverá salvo. Eis o que fará o zelo de Deus, o Senhor dos Exércitos. Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nessa cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra o seu povo. Não enfrentarás essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus, pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nessa cidade. Este é o oráculo de Deus, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Nós vemos que Ezequias tinha orado, falado com Deus, mas Deus respondeu através do profeta Isaías. Isaías, filho de Amós. Isaías, que é considerado o profeta messiânico. Isaías, que é considerado um dos profetas maiores. E Deus disse para ele, falou, olha, tudo o que aconteceu aqui hoje aconteceu porque eu permiti, porque já estava planejado há muito tempo, antes mesmo da fundação do mundo. O que aconteceu com essas outras nações que a Síria venceu foi porque eu quis, eu permiti. Porque eles adoravam o que não era Deus, porque eles viviam em rebeldia à palavra.
Então permiti, eu usei mesmo a Síria. Mas só que a arrogância da Síria sobrepujou tudo isso. E ela está pensando agora que ela é invencível, está vendo o ódio que ela tem contra mim. Eu também vou destruir a Síria. É isso que Deus está dizendo. Da mesma forma que um dia Deus levantou a Babilônia, levantou Nabucodonosor para punir Israel e todas as outras nações. Mas depois Deus teve que destruí-lo, porque a arrogância dele também sobrepujou a tudo e ele achou que ele tinha todo o poder. Não. Tudo que aconteceu, nós só eu permiti. Mas agora você está fazendo o que eu não disse. Você está afrontando, está querendo derrotar, destruir e ofender, porque as ofensas, as palavras que você disse, não foi contra mim, foi contra mim. Mas uma coisa é certa, você não vai atirar uma flecha contra Judá. Olha para você ver, é o que Deus promete. Deus não está prometendo simplesmente vencer a Síria. Ele está dizendo que a Síria não vai atacar Judá. Apesar das ameaças, do cerco, da promessa do rei da Síria, do seu comandante lá, Rabsaque, Deus está dizendo que não vai ser disparado nenhuma arma, que não vai existir esse enfrentamento, essa guerra, esse ataque. É o que Deus está afirmando. Não vai ter combate. Eles estão falando, mas não sequer vai ter combate. Não é que vocês vão vencer. Não vai ter combate, só isso. E do mesmo jeito que ele veio, no caminho que ele veio, ele vai voltar. Às vezes nós clamamos a Deus um problema sério que está nos assolando e nós só imaginamos a vitória vencer desta ou daquela maneira. Não vemos alternativa. Mas nós temos que entender que se nós servimos o Deus vivo, o Deus verdadeiro, se nós estamos no Senhor Jesus Cristo, Ele abre caminhos onde não existe. A solução aparece de qualquer maneira. Ele prometeu, então vai acontecer. Ah, mas não vejo alternativa. Nós não temos que ver nada. Nós não temos que ver nada. Se Ele diz que vai fazer, Ele cumpre. Que a palavra dele não volta vazia. Não importa quando vai acontecer. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Deus partiu e matou 185 mil guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jazia sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando o seu deus Nisroque, em seu próprio tempo, seus filhos, Adrameleque e Sarezer, o assassinaram ao fio de espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho, Esar-Adom, passou a reinar em seu lugar. Deus prometeu. Quando é no dia seguinte, o povo acorda, o povo de Judá acorda. Tinha 180 mil guerreiros das Sírias, todos mortos. O rei da Síria fugiu desesperado de volta para sua terra, de volta para Nínive. E lá em Nínive, ele entra no templo do Deus dele, aquele demônio lá, tal de Nisroque. Ele estava lá adorando esse Deus dele quando os filhos dele, 2 dos filhos dele, chegam e o assassinam. Assim, tudo como Deus tinha dito. O filho dele o mata a espada e foge. E um outro filho dele, o Esar-Adom, que assume o reino em seu lugar. Judá não teve que levantar um arco. Não teve que levantar a mão ou a espada para se defender ou para atacar. Simplesmente não foram atacados. Apesar da ameaça dos inimigos, ninguém levantou. Porque Deus disse que não aconteceria. Então o Senhor mesmo enviou o anjo dele
E aqueles e todos os guerrilheiros deles, 180 mil, foram mortos. Às vezes os inimigos se levantam contra nós, não importa qual a natureza. Nós achamos que agora nós temos que defender porque ele virá. Se o Senhor diz que ele não vai nos atacar, ficamos tranquilos. Mas já está com a arma pronta. Deixa ele ficar com a arma pronta. Mas o médico disse. Deixa o médico disse. Confia simplesmente no Senhor. As demais coisas ele fará. 2 Reis, capítulo 20. Segundo livro de Reis, capítulo 20. Naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem a tua casa, porque não te recuperarás, mas vai encontrar a morte. Sabe um tempo? Ezequias adoeceu. Uma enfermidade que ia conduzi-lo à morte. O profeta Isaías vai visitá-lo e fala com ele, fala, olha, tem jeito não, arruma essas coisas porque você vai morrer. É muito, as pessoas hoje, os profetas da atualidade, tem o hábito de, as pessoas sabem, às vezes, sabe que a pessoa vai morrer, mas mentem para a pessoa, mentem para familiares. Não, a pessoa vai viver. Deus está dando a cura, Deus está entrando com o livro. Não está. Se Deus já decretou a morte, já era. Eu tenho adquirido algumas inimizades com algumas pessoas, exatamente por tal motivo. Porque tem situações que eu sei que vai acontecer, eu tenho que falar a verdade. Algumas ovelhas minhas já conhecem, já sabem. Eu fui lá em Bela Vista e me chamaram para visitar uma pessoa que estava no hospital, disse para a família, falei, olha, ele não vai escapar, ele não vai levantar. Não, mas o médico disse, não importa o que o médico disse, ele não vai se levantar, organiza a vida de vocês. A viúva não queria acreditar, ficou orando, clamando, fez tudo que fosse humanamente possível. Ela amava muito o marido. Mas um dia, depois que eu tinha retornado, que eu estava aqui, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Assim também como outros casos, de algumas pessoas por telefone, está acontecendo isso. Eu digo, então infelizmente vai falecer. Porque eu não posso mentir para confortar. A palavra de Deus, eu sempre digo, gente, Deus escreve certo com linha certa, e não com linha torta. Deus não vai usar de mentira, de qualquer maneira, para falar o que vai. Nós temos que falar a verdade. Não, é amor, nós temos que falar, não podemos falar a verdade. Não, nós temos que falar a verdade, doa quem doer. Até mesmo as pessoas sabendo do que vai acontecer, elas podem se converterem, buscar o Senhor e alcançar graça. Também já tive caso de pessoas que eu sabia que Deus estava chamando aí a neta dessa pessoa se converter, buscar a Deus, clamar, realmente mudar totalmente. E Deus deu livramento, dá mais alguns anos de vida. Então, por isso, em todo o tempo, eu procuro sempre falar a verdade. E aqui nós vemos quando Isaías vai visitar o rei Ezequias. Falou, olha, coloca suas coisas em ordem, você vai morrer. Você não vai escapar, não. Quando fala colocar as coisas em ordem, é colocar a vida. Se você tem dívida, paga suas dívidas. Se você tem que comprar, vender, acerta tudo, porque você vai morrer. Essa foi a palavra. Mas nós vamos ver também como essa situação foi mudada. Quem tudo pode é o Senhor. Nós podemos estar com a sentença de morte sobre nós. Nós buscamos se ele pode mudar. Depende do nosso coração, sinceridade nossa. Ezequias, nós vimos que era um homem que tinha vivido de acordo com a palavra de Deus. Até então ele tinha praticado a palavra de Deus, ele temia o Senhor. Ele mudou todas as datas. Então ele ouviu isso. Ao ouvir essas palavras, o rei virou o rosto para a parede e orou a Deus. A Deus, ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te neste momento de como tenho caminhado contigo
em fidelidade, sinceridade, integridade de coração e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. E grande angústia tomou conta de Ezequias e o fez chorar copiosamente. Olha a oração que ele fez ao Senhor. Ele não fez oração, não me cura. Ele se apresentou a Deus e falou, olha, Senhor, o Senhor conhece que eu tenho andado com integridade de coração. É isso que nós temos que ter certeza. Quando nós falamos com Deus, nós sabemos que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Será que nós podemos falar, Senhor, o Senhor conhece a integridade do meu coração. O Senhor sabe os meus pensamentos em relação a Ti e a Tua palavra. O Senhor sabe como eu tenho procurado viver de acordo com a Tua palavra, os Teus preceitos. Pois aqui você apresentou e falou, olha, eu tenho procurado viver. Eu tenho procurado praticar a Tua palavra, praticar o que é certo. E falando ali com Deus, na integridade, chorou. Chorou copiosamente. Chorou bastante. Ele recebeu a notícia de que ele ia morrer. Ele só virou para o canto, virou para a parede, foi falar com Deus. Ele não olhou para lá, para lá, qualquer coisa. Virou para a parede para falar com Deus. Falou com o Senhor. Não pedindo socorro, me cura, nada, me cura, eu só vou morrer. Não, ele se apresentou a Deus. Falou, olha, você tem visto a minha vida até aqui, como eu tenho vivido, eu tenho procurado viver o teu evangelho, eu tenho procurado praticar a tua palavra. E falando ali, chorou-se copiosamente. Contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis-lhe que sobreveio a palavra do Senhor, dizendo, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo. Assim diz Deus, o Senhor Deus do teu pai Davi, ouvi a tua oração e a tua súplica, e vi tuas lágrimas. Eu te curarei, depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. Isaías não tinha saído ainda, estava lá no pátio intermediário. Isaías estava saindo embora. Quando Deus fala com ele, não volta. Pode voltar. Volta, fala com Isaías, com Ezequias. Eu ouvi a tua oração. Eu ouvi o teu choro, o teu lamento. Vou lhe dar vida. Você vai viver. Eu vou te curar. Eu curarei. E daqui a 3 dias, você vai estar na igreja. Daqui a 3 dias, você vai estar no templo. Daqui a 3 dias, você vai estar na casa do Senhor. Ele estava deitado, de cama, sem poder levantar. O Senhor mandou o profeta falar, eu vou te curar, e daqui a 3 dias você vai estar na casa do Senhor. Deus mudou a sentença. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade das mãos do rei da Síria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa, e por amor do meu servo Davi. Vou te dar mais 15 anos de vida, ô Ezequias. Você vai ser curado. Daqui a 3 dias você vai estar na casa de Deus, lá na igreja. A Síria não vai entrar mais aqui, que eu vou proteger a Síria. Eu vou cuidar disso. Isso por amor a mim, ao meu nome. Deus está falando. Por amor ao nome de Deus. Não é por amor a você, não é por amor a mim. E por amor a Davi. Porque a promessa que ele tinha feito a Davi. Promessa que ele tinha feito ao rei Davi. Por esse motivo. Que as pessoas ficam tentando, não, Deus vai me dar por amor a mim, por a minha, não, por amor ao nome dele, a palavra que ele deu, a promessa que ele deu se cumpre. Ele tinha prometido a Davi. Por amor ao nome dele, do Senhor, por amor à palavra dele. Eu vou te curar daqui a 3 dias, você vai estar na igreja. E a Síria não vai invadir aqui não. Que eu vou proteger Judá. Acabou. Ezequias pode ficar 100% tranquilo. Que a Síria não vai invadir. Que a Síria não vai conseguir mais nada ali. E ele pode ficar tranquilo que ele não vai morrer com menos, pelo menos antes desses 15 anos. Nada, ninguém tem condição de tirar a vida de Ezequias antes
de cumprir-se mais 15 anos de vida. Mas também podia ficar preparado. Com 15 anos de vida, ele vai morrer. Deus lhe deu, acabou de dar mais 15 anos de vida. E disse mais Isaías ao rei: tomai uma pasta de figo e pensai-a sobre as úlceras, e em seguida um emplasto foi aplicado às feridas, e ele ficou curado. Pega pega uma pasta de figos. Naquela época não tinha antibióticos, não tinha nada desses remédios que nós temos hoje. Ela pega na pasta de figo lá, faz um emplasto e coloca ali sobre as úlceras, as feridas dele, que vai ficar curado. O que aconteceu? É um dos motivos que eu ando, eu bato de frente a algum dos pregadores de curas milagrosas, exatamente por um motivo. Se existe uma enfermidade, nós temos que buscar o Senhor, nos entregarmos ao Senhor. Mas até para o início, busque o médico. Procure um médico. Vai tomar o medicamento que o médico determinar. Enquanto isso, busca o Senhor. O Senhor vai curar, mas não existe essa. Não estou abandonando o remédio, eu vou esperar a cura divina. Nós vemos um caso agora recente. Uma pessoa famosa que entendeu de abandonar tudo. Nós vimos o que aconteceu. Eu já tive experiência no ministério, pessoa doente de AIDS. Eu acompanhei, eu tive com ela ali no hospital, fui com ela no hospital acompanhando, buscando, exigindo que ela tomasse o medicamento, mas pregando a palavra, orando, mostrando, até que a cura aconteceu 100%. Existe uma enfermidade, vai tomar o medicamento, vai procurar um médico, mas vai orar, vai buscar o Senhor. Você será liberto do mal. Deus falou: olha, eu vou te curar. Então a cura de quem? É de Deus. Mas mandou, foi: escuta, pega essa plasta de fio e coloca aí. Coloca o medicamento aí. Ele colocou. Usa o medicamento, toma o remédio. Ele tomou. Ele usou a pasta. Quem curou foi o figo? Não, foi Deus. Deus já tinha dado a palavra dele. Aí se ele não obedecesse, não colocasse o figo, então ele não acreditou na palavra de Deus, ele não era digno, ele não receberia os 15 anos de vida. Se Naamã não entrasse nas águas 7 vezes, não mergulhasse 7 vezes, ele não teria ficado liberto da lepra. Ele não teria ficado curado. Tem que ter obediência. O remédio ali era a água do Rio Jordão? Não era água do Rio Jordão. O remédio ali era pasta de figo? Não era pasta de figo. O remédio é Deus, é o Senhor, Ele curou. Mas Ele diz: faça isso, tome medicamento, lave naquelas águas, faça isso. E nós fazemos, se nós temos fé, se nós cremos, nós vamos fazer, sabendo que a cura virá do Senhor. Então, se nós rejeitarmos os médicos, rejeitarmos os medicamentos, nós não confiamos, não cremos no Senhor. Se nós cremos, vou usar o medicamento, mas eu sei que Deus vai mudar essa situação. Isaías falou com Ezequias, e ele usou o remédio. E nós vamos ver que ele ficou curado. Quando Isaías entregou essa mensagem a Ezequias, ele indagou: qual é o sinal de que Deus me curará e que depois de 3 dias conseguirei subir ao templo do Senhor? Falei: meu Deus, ele estava de cama, ele não conseguia nada, até na hora de orar ele só virou pro canto. Ele não saiu para ajoelhar nada, não, ele estava de cama, não conseguia. Ele só virou para a parede, orou, falou com Deus. Falei: rapaz, ele estava, até a fé dele já estava vacilante. Ele naquele estado prostrado na cama, falou: mas qual é o sinal? Que daqui a 3 dias eu vou estar em pé, eu vou conseguir chegar à igreja. Qual o sinal que daqui a 3 dias eu vou estar na igreja do Senhor, vou estar no templo do Senhor? Qual é o sinal? Será que é verdade? Será que eu vou conseguir? Ao que prontamente lhe asseverou Isaías: este, pois, será o sinal de que Deus cumprirá o que prometeu. Queres que a sombra se adiante ou regrida 10 graus na escadaria? Então Ezequias ponderou-lhe: é fácil que a sombra venha se adiantar 10 graus.
não seja assim. Pelo contrário, prefiro ver que a sombra retorne 10 graus de sua posição. Em seguida, o profeta Isaías invocou o nome de Deus e clamou ao Senhor, que imediatamente fez a sombra recuar 10 graus que havia avançado no relógio de sol de Acaz. A sombra media seu horário, fazia hora atrás do relógio, para o relógio de Acaz, era atrás da sombra. Falou, olha, qual? Isso aqui é um sinal? Tá. Adiantar é fácil. Por algum motivo, o sol ele pode adiantar. Mas vamos fazer uma coisa. O que é impossível praticamente é retroceder. Vai retroceder 10 graus. Essa será a prova. Isaías orou a Deus. Clamou a Deus. E a sombra retrocedeu. Retrocedeu. Ou seja, o tempo parou e retrocedeu. Segundo os entendidos, depois disso houve alguns fenômenos da natureza ao longo do século, dizem que foi exatamente para igualar novamente o tempo, assim como aconteceu quando Josué estava combatendo ali, que ele clamou o Senhor e o sol ficou no meio-dia, ali não houve noite nem nada, claro, como se fosse dia até ele combater e vencer o povo. Diz que depois, ao longo do tempo, houve umas mudanças, alguns fenômenos, foi exatamente para igualar. Não posso afirmar, não sei, mas eu sei que a Bíblia nos fala. Retrocedeu para mostrar a Isaías que ele era o Senhor. E que daí a 3 dias ele iria estar na casa de Deus. E com certeza aconteceu. Se Deus falar que vai acontecer alguma coisa, com certeza acontecerá, independente de qualquer que seja a situação. Temos somente que crer na palavra de Deus. Deus falou, acontece. Nós lemos hoje, até o capítulo 20, até o versículo 11. Daremos continuidade amanhã, a partir do versículo 11, do capítulo 20 de 2 Reis. Nosso entendimento tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Qualquer dúvida, pesquise. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenham um bom dia.